Milionário fica chocado ao encontrar garota negra com cicatrizes e marca da guerra na rua. Naquela pequena cidade do sul do Brasil, ninguém esperava que algo assim pudesse acontecer. Mônica, uma jovem mulher de pele negra e olhar pesado, carregava no rosto e no corpo marcas tão intensas que pareciam contar segredos proibidos. Cicatrizes que, para quem a conhecia, eram apenas pedaços de um passado sombrio. Ela sentava e levantava, servia mesas num modesto restaurante de esquina, com poucos clientes e muitos sussurros. Os olhares dela cruzavam os espaços, firmes, impenetráveis. Mas o olhar dos outros, os clientes que entravam, eram diferentes. Carregavam um silêncio pesado, cheio de suspeita, como se Mônica fosse uma estranha em um lugar onde ninguém queria sua presença. Mulher danificada, escutavam-na chamar baixinho, sem coragem para encarar o rosto firme dela. O calor da chapa, o cheiro forte da comida simples. Todas as tardes pareciam iguais, monótonas e carregadas da quê? Francisco parou no meio do salão, tirou o chapéu devagar e fixou os olhos naquela mulher que trazia estampado no braço algo que poucos reconheciam. As insígnias da antiga unidade dele, do tempo que ambos estiveram em missão no Oriente Médio. O silêncio que se formou foi como um soco no estômago. O murmúrio dos outros clientes escapou áspero, como se alguém tivesse rasgado um véu. Francisco se aproximou lentamente. Mônica sentiu o ar gelar de um jeito novo. O coração disparou com aquela presença que misturava respeito e uma dor antiga. Ele perguntou, com voz firme e quase trêmula: Você foi quem salvou minha filha naquela emboscada? As cicatrizes pulavam no braço dela, evidenciando as histórias de fogo, sangue e sacrifício naquele território perdido. O choque do reconhecimento cortou a sala em silêncio. O desdém antes silencioso virou choque aberto. Os olhos que a evitavam passaram a encarar, querendo entender, mas com medo do que poderiam revelar. A verdade apareceu ali sem avisos, como um raio que rasga céu em noite sem estrelas. Mas junto com ela veio o peso. Mônica sentiu a garganta apertar, a cabeça latejar com as perguntas que não queria responder. Abrir essa porta era reviver tudo o que preferia enterrar. Os ruídos dos tiros, o cheiro de poeira misturado com medo, o grito da própria alma lutando para sobreviver. E ainda assim, isso mudava tudo, transformava o desprezo em reconhecimento. Um reconhecimento que pesava, que acorrentava a alma em tanto quanto libertava a carne. Por dentro, Mônica tremia. Será que valia a pena abrir essas feridas para ganhar a dignidade que ninguém lhe dava? Será que o mundo estava pronto para enxergar além das marcas? As palavras começaram a voar entre os clientes, afiadas. Debates mudos estouravam no ar, carregado daquelas paredes simples. Entre vozes baixas e olhares desconfiados, a tensão aumentava. De repente, a voz seca de um cliente cortou o ar. Mas afinal, como alguém tão quebrada consegue salvar alguém? A pergunta reverberou, pesada como um golpe. Foi nesse instante que a porta do restaurante se abriu de novo. Uma sombra desconhecida surgiu. Uma figura que trazia consigo um novo desafio. Mônica congelou, dividida entre o passado incômodo e o presente exigente. O silêncio parecia maior do que nunca. Ela ficou ali, parada, com os olhos cheios de histórias, entre o peso do que fora
e a expectativa do que ainda poderia ser. No ar, uma pergunta que ninguém ousava responder. Será que a verdade poderia realmente libertá-la, ou seria apenas mais uma corrente para prender seu espírito? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Um teso denso pairava no ar, e o olhar penetrante de Mônica não conseguia se afastar de Francisco. Seus pensamentos giravam em torno da pergunta não dita, a resposta que poderia transformá-la de estranha a heroína. Mas o novo cliente na entrada, uma figura envolta em roupas escuras, quebrava a concentração, como um raio cortando um céu de tempestade. O homem não tinha rosto. Apenas olhos que brilhavam com uma intensidade inexplicável. Mônica engoliu seco, dividida entre o choque da revelação e o receio do que a presença dele significava. As vozes dos clientes sussurravam ao redor como folhas secas ao vento, criando um turbilhão de expectativas. E antes que Mônica pudesse processar, a figura desconhecida se aproximou, com um passo firme e um sorriso que parecia mais uma faca. "Olá, Mônica", disse a voz profunda, fazendo o nome dela ressoar como um eco distante. A certeza de que ele a conhecia a atingiu como uma marretada. "Tem algo que você precisa saber." "O que você quer?" Mônica perguntou, a calma na voz desafiando a tempestade dentro de si. O murmúrio da sala foi silenciado, os olhares fixos na cena que se desenrolava, entre um déjà-vu de desespero e o gosto amargo do medo. O desconhecido gesticulou, seus olhos brilhando, e ela notou algo familiar em seu rosto. Uma aparência distante, mas inquietante. Ele respirou fundo, e antes que as palavras saíssem, Mônica percebeu a cicatriz dele. Uma linha fina bem marcada sob a sobrancelha direita, idêntica às suas. Durante um segundo eterno, sua mente viajou pelas memórias, os rostos, as histórias antigas. Uma revelação a paralisou. Este homem tinha o mesmo passado militar que ela. "Você não sabe, mas sua história não pertence a você", afirmou. Cada palavra era uma faixa de um fio cortante. "Você salvou minha vida, mas também a vida de alguém que deveria ter protegido." O chão pareceu ceder sob seus pés. Mônica congelou, um frio cortante lavando seu corpo. O que ele estava insinuando? A sala girou e a tensão virou um estalo elétrico. "O que você quer dizer? Quem você é?" Sua voz falhou, cercada por um desespero profundo. E então a verdade começou a se desenrolar como uma cortina pesada, revelando camadas ocultas de traições e segredos. "Eu sou seu irmão, Mônica. Fui separado de você durante a guerra." As palavras se deslizaram no ar, como veneno em um copo d'água. O murmúrio da sala tornou-se ensurdecedor, misturado a gritos de choque e incredulidade. Como poderia isso ser real? Uma peça do passado que ela julgara enterrada e esquecida, agora explodia na sua frente.
Francisco observava a cena, lágrimas brotando nos olhos, misturando dor e alegria em um só olhar. Ele sabia, ele sempre soube. Os espectadores mantinham-se em suspense, atropelados pela descoberta, e então, como se o mundo girasse mais rápido, uma sirene cortou a cena, ecoando pelo restaurante. Mônica virou a cabeça e um grupo de policiais entrou pela porta. Todos vocês fiquem calmos. É uma operação de evacuação. O caos se instalou. O homem que se revelou irmão de Mônica desapareceu rapidamente entre a multidão, formando uma nuvem de incertezas. A pergunta ficou no ar, densa e palpável. O que mais havia sido escondido? Mônica ficou em pé, seus olhos fixos no vazio, ainda absorvendo as revelações devastadoras. O que ela faria com essa nova verdade? Há uma linha tênue entre o passado que a destruiu e o futuro que a aguardava, e o caos se desdobrava ao seu redor, desmantelando qualquer chance de respostas. O som estrondoso da sirene cortou o ar, com pressão de medo e adrenalina, enquanto a luz vermelha piscava nas paredes do restaurante. Mônica estava paralisada. Seu coração batia descompassado, como se estivesse prestes a escapar do peito. Os olhares voltaram-se todos para a entrada, absorvendo aquela nova onda caótica que despedaçava a cena. Mas no fundo, ela sentia que o verdadeiro temporal ainda estava por vir. Os policiais entraram e o mundo pareceu se dividir em dois. Aqueles que corriam para a saída, como se a vida dependesse disso, e aqueles que permaneciam ali, fixos em seus assentos, como chocados pelo que acabara de acontecer. Mônica viu o homem que se apresentou como seu irmão ser tragado pela multidão. E por um breve segundo, um lampejo de desespero cruzou seu olhar. O que ele sabia que ela não sabia. "Precisamos evacuar todos agora!" gritou um dos policiais, sua voz grave, cortando a agitação como uma faca cristalina. O caos irrompeu, mesas tombando, cadeiras sendo arrastadas e sussurros nervosos se transformando em gritos. Mas, no meio daquela balbúrdia, algo lhe chamou a atenção. Um rosto um dos clientes, um homem de aparência comum, o olhar nervoso, mas que Mônica conhecia bem, Lucas. Eram amigos de longa data, mas algo em sua expressão a fez estremecer. Em um gesto brusco, ele a puxou pelo braço, sem qualquer delicadeza. "Mônica, eu preciso falar com você. É sobre sua mãe." Ele forçou as palavras entre agitação. A declaração a atingiu como um soco no estômago. "O que você sabe sobre ela?" Sua voz era sussurro, mas carregava um peso titânico. O caos ao redor desapareceu temporariamente, como se o tempo tivesse parado. Mônica podia sentir sua garganta apertar. Um turbilhão de dúvidas e memórias a afligia. Por que Lucas falava da mãe justamente agora? "Lucas, não agora. Há muita coisa acontecendo", ela respondeu, mas o olhar determinado dele a fez hesitar. O homem ao seu lado estava suando, a expressão de pânico já familiar. "Eu sei quem é seu irmão. Ele não é quem você pensa que é. Ele é um traidor." A palavra vibrou no ar, ecoando como uma detonação, implantando sementes de confusão na mente de Mônica. Tudo dentro dela congelou. Um traidor? O irmão que veio do passado, que havia dragado a verdade para a luz, agora se tornava sombra? A sala estava em chamas de raiva, medo e desespero. O corpo de Mônica tremia enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira distorcida.
Francisco, que até então parecia um pilar de solidariedade, agora a observava com uma expressão que misturava curiosidade e horror. Aquela revelação o pegou de surpresa também. Ele me fez prometer que nunca revelaria, mas a sua mãe, ela estava envolvida em algo grande, e seu irmão foi o responsável por... Ele traiu sua confiança. Lucas balbuciou, cada palavra afundando mais o pântano de novas verdades. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Mônica piscou, a visão embaçada pelo turbilhão de informações. A porta do restaurante se fechava lentamente, como se sugerisse que não havia volta. O que você quer dizer? Sua voz era um sussurro, mas estava empapada de urgência. O olhar de Lucas se tornou sombrio. Sua mãe era parte de uma operação, Mônica. Uma operação que envolve pessoas poderosas. E seu irmão, ele não salvou sua vida apenas. Ele esteve ao lado do inimigo. Ele pode estar envolvido em algo que pode te atingir. E a cidade inteira. O choque foi um tapa frio na cara. A descoberta da traição se desdobrava diante de seus olhos, enquanto todas as conexões que pensava saber se desintegravam. O caos externo se misturava ao interno, e a verdade nua e crua estava prestes a desencadear uma tempestade. Mônica respirou fundo. A intensidade da sala crescia, enquanto ela se deparava com a escolha que teria que tomar. Uma fresta de esperança restava, mas havia um abismo de incertezas. O irmão, a mãe, Lucas, quem realmente eram? E se a traição fosse ainda mais profunda do que imaginava? Com um último olhar para o homem que havia revelado um novo capítulo da sua vida, Mônica percebeu que cada passo a levaria para uma escuridão desconhecida e tão próxima. E enquanto as sirenes ululavam, uma nova pergunta ecoou em sua mente. Seria possível continuar a busca pela verdade, mesmo que isso significasse enfrentar os fantasmas de sua própria família? Mônica sentiu a pressão no peito crescer, como se todas as vozes ao seu redor tivessem se concentrado em um traidor? Essas palavras reverberaram em sua mente, uma bomba lançada em um mar aparentemente calmo, mas que agora se agitou em ondas turbulentas. A realidade começou a desgastar suas certezas, transformando cada respiração em uma luta interna. Ela olhou nos olhos de Lucas, que tremia levemente. Você precisa acreditar em mim, Mônica. Ele se infiltrou entre nós. E você não tem ideia do que ele pode causar. A fervura da sirene se misturava ao pulsar do seu coração, enquanto a sala se tornava um redemoinho de incertezas e medos. Mas a sensação de ser observada começou a crescer, mais intensa, como se algo ou alguém estivesse a espreitar nas sombras. Então a porta dos fundos do restaurante se abriu com um baque surdo. Uma figura encapuzada entrou, seu semblante oculto nas sombras, mas a presença de um predador estava evidente. Mônica, a voz, aveludada, soou como um sussurro embaixo do chão barulhento. Ela se virou, o coração em um compasso frenético ao reconhecer a voz. Era Clara, sua antiga amiga do colégio, que havia desaparecido sem explicações, deixando apenas lembranças confusas. Agora, ali estava ela, com um ar sombrio e enigmático. Você não deve confiar nele, continuou Clara, apontando para Lucas com um dedo trêmulo, mas intenso. Ele está jogando com você. Ele sabe mais do que diz. Um silêncio cortante se instalou. O chão parecia ceder sob os pés de Mônica.
Olhou de uma garota fantasma para um cúmplice alegado, e a raiva se misturou à confusão. Não era possível. Sua mente não conseguia se acomodar àquelas verdades em meio à angústia. Agora não é hora de brincadeiras, Clara. Estamos em perigo, gritou Lucas, interrompendo o momento tenso. A tensão na sala se solidificou e os murmúrios começaram a se intensificar, como se os clientes, agora a plateia de um drama, estivessem à beira de uma revelação catastrófica. Eu não brinco com a verdade, Lucas, disparou Clara, seus olhos incendiados. Você se esqueceu do que aconteceu quando revelamos os segredos? Você é o último que pode me dar lições. Mônica mal conseguia acompanhar a tempestade de emoções que se desenrolava. O brilho militante nos olhos de Clara a fazia reconsiderar cada palavra que Lucas havia dito, mesmo sendo amigo de longa data. A confusão se transformou em angústia à medida que novos medos tomavam corpo. E se Lucas não fosse quem parecia ser? No entanto, uma nova voz cortou o ar como um punhal. Chega! A verdade precisa ser revelada agora! O grito pertencia a Francisco, que apareceu à frente, sua presença imponentemente poderosa. Mônica, você não sabe quem realmente você é. Eu sei que você também tem um segredo, algo que seu irmão está desesperado para descobrir. Um estalo, um choque, como se uma bomba tivesse estourado no meio da agitação. A sala ficou em silêncio, almas paradas em um espaço suspenso. E Mônica, com o rosto empalidecido, sentiu seu mundo girar de novo. O que Francisco sabia sobre ela que ela mesma ignorava? Todos esses anos você foi protegida, mas é hora de encarar a verdade de frente. Aquele que se chama seu irmão não é o que você pensa. Ele não salvou você. Ele a usou, disse Francisco, com uma intensidade ardente. Os murmúrios se intensificaram novamente, como se o ar estivesse carregado de antítese e conflito. Mônica, paralisada, assistia a cena se desenrolar, seu âmago ardendo. O que mais poderia ser escondido? O verdadeiro peso das cicatrizes em seu corpo. As sombras dançavam em sua memória, e tudo começou a se ajustar. O que você está dizendo? Sussurrou, os olhos fixos em Francisco. A iluminação do restaurante pareceu vacilar, como se a própria sala estivesse respondendo à revelação, criando uma atmosfera opressiva e claustrofóbica. Você deve ir além das marcas visíveis, Mônica. Sua história não terminou. O que seu irmão está buscando vai mudar tudo. Mas antes que pudesse absorver o que isso significava, o chão debaixo de Mônica começou a tremer e um som ensurdecedor invadiu o espaço, como se uma explosão estivesse prestes a acontecer. O pânico se espalhou e a porta entrou em uma fúria de batidas. Mônica teve um vislumbre de algo na escuridão da entrada. A mulher que havia se escondido por tanto tempo estava de volta, mas desta vez acompanhada por figuras imponentes. O que se revelava na penumbra poderia acabar com toda a narrativa que ela pensara conhecer. Quais segredos mais se escondiam, prontos para emergir e transformar a noite em um verdadeiro pesadelo? E à medida que o caos se instalava, uma única pergunta ecoou em sua mente devastada. Quem realmente ela era? E qual era o seu verdadeiro papel na história que se desdobrava ao seu redor? O som estrondoso da sirene ecoava como um grito de desespero, e o coração de Mônica pulsava em uma batida frenética. Com uma rápida "Estamos todos prestes a perder tudo", gritou Clara,
sua voz cortando o silêncio como uma faca. O pânico era contagioso. Os olhares se voltaram para a porta e Mônica percebeu que o rosto de Lucas estava em choque. Sua expressão misturando temor e revelação. Francisco, agora com uma intensidade quase palpável, tentava manter a calma, mas sua respiração pesada denunciava o contrário. Foi nesse momento que a figura encapuzada começou a avançar, quase flutuando, um espectro no meio do tumulto. Um gesto brusco fez o capuz cair e uma mulher de traços familiares apareceu. Uma mulher com um brilho ardente nos olhos, que fez Mônica prender a respiração. Lilian, sua própria mãe, que supostamente estava morta, estava ali, em carne e osso. "O quê? Mãe?" Foi tudo o que Mônica conseguiu dizer, a incredulidade pintando seu rosto com um pálido horror. Os murmúrios da multidão se intensificavam, como se todos tivessem presenciado um milagre ou um crime. O ar estava carregado de suspense, onde cada batida do coração de Mônica poderia ser o estopim de uma nova catástrofe. A mãe a fitou com um olhar que misturava amor e culpa. "Escute-me. Eu vim para te proteger antes que seja tarde demais." Sua voz ressoou enquanto a tensão na sala se agravava. Era um pânico coletivo, onde os sussurros se transformaram em gritos de incredulidade. "Proteger? Com que direito você volta agora?" Mônica disparou, a raiva inundando suas veias, enquanto sentimentos conflitantes atormentavam sua mente. Os rostos ao redor se tornaram borrões, um misto de espanto e expectativa. "Ele tá jogando com você, Mônica!" gritou Lucas, apontando para o irmão que espreitava da entrada. "Você não pode confiar nele, ou na sua mãe." O caos parecia se materializar em torno dela, formando uma tempestade de acusações e segredos que ameaçava engolir tudo. "O que você sabe? O que aconteceu naquela noite?" Mônica exigiu, o peso da dúvida esmagando-a. A memória de sua infância se misturava nas sombras, cada instante retornando mais vívido, mais doloroso. A sala, agora um círculo vicioso de desespero e revelações, parecia estar girando fora de controle. "Ele não é seu irmão. Ele está aqui para acabar com você, não para te salvar." A voz de Clara era como um eco carregado de desgosto, enquanto a revelação de Lucas permanecia pendente no ar. "Mãe, quem é ele?" perguntou Mônica, a pressão sob seus ombros quase insuportável. O olhar de Lilian tremeu, hesitando entre o amor e o receio, e lentamente ela soltou: "Ele é meu filho, seu irmão de verdade. Mas não como você pensa. Ele foi criado para nos destruir." O martelo atingiu o prego. A revelação cortou a atmosfera tensa, ecoando profundamente nas camadas de desconfiança e traição que preenchiam o ar. Mônica sentiu os joelhos enfraquecerem. Não apenas um irmão traidor, mas uma parte de uma conspiração que nem ela mesma podia compreender completamente. No entanto, você é a chave, Mônica. Ele precisa de você para liberar um poder escondido. Lilian continuou, sua voz agora uma mistura de súplica e urgência. Mas Mônica sentia como se um abismo se abrisse sob seus pés. O que isso significava? O que mais ela ainda não sabia? As sirenes coroavam, e a sala estava à beira da explosão. Um contágio emocional que poderia entrar em erupção a qualquer momento. O sol começava a se pôr, tingindo as paredes com uma luz avermelhada, como se o próprio céu estivesse se compadecendo da dor que se desenrolava. E no clímax daquela confusão, um último choque se impôs à cena. Um estrondo diferente. O som de tiros,
ecoando do lado de fora, e todos os olhares viraram-se novamente. Um único pensamento coletivo. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo de uma vez por todas. Mônica, agora paralisada entre revelações devastadoras e um futuro incerto, percebeu que a única certeza era que estava prestes a mergulhar em um abismo de verdades maior do que qualquer um poderia imaginar. Qual seria o preço a ser pago por essa nova realidade? E naqueles instantes de silêncio, uma única pergunta surgiu em sua mente. Ela conseguiria enfrentar o que realmente estava por trás de tudo isso? O estrondo dos tiros parecia ressoar em cada canto do restaurante, um eco que fazia as paredes tremerem. O pânico tomou conta do ambiente, como uma onda que arrastava todos em sua força avassaladora. Mônica, paralisada, sentiu o chão sob seus pés se transformar em um mar de incertezas, enquanto a imagem de sua mãe diante dela dançava entre a esperança e a desilusão. As faces dos clientes, agora cobertas de medo, refletiam o estado caótico de sua própria mente. "Precisamos sair agora", Francisco gritou, a urgência em sua voz cortando o tumulto. Ele puxou Mônica pelo braço. "Sim, ele está atrás de você. Não podemos nos arriscar." Mas o coração de Mônica estava em conflito. As palavras de sua mãe ainda ressoavam em sua mente. "Mãe, você está aqui. Eu não posso confiar em ninguém mais. Não posso." Seu corpo tremia, não apenas pelo medo, mas pela descoberta devastadora que mudara tudo. Lilian respirou fundo, a feição de dor e desespero em seu rosto. "Você não entende, querida. Nós não estamos a salvo. A verdade do nosso passado é mais perigosa do que imagina." Para cada palavra, um fragmento do passado delas se desenrolava. Cada revelação era um golpe que tornava tudo mais pesado. Antes que pudesse processar a declaração sombria, um novo tiro ecoou. O som da conclusão se aproximava, e de repente, o estalo da luta na porta se intensificou. A figura encapuzada avançou, e sem aviso, algo foi atirado. A sala estava prestes a explodir, como um barril de pólvora prestes a ser aceso. Mônica sentiu isso antes que pudesse realmente compreender. Uma onda de energia, um estalo mágico que cortou o ar. E então, o que pareceu ser uma explosão de luz encheu o restaurante, que de repente virou um campo de batalha entre a realidade e a ilusão. Sua mãe e Lucas trocaram olhares rapidamente, e a gravidade da situação tornou-se ainda mais evidente. Mônica não sabia quem mais acreditar, mas então as palavras de Lucas começaram a ressoar em sua mente, um eco que não poderia ser ignorado. "Ele não é quem você pensa, Mônica. Ele está manipulando você." E então, um movimento brusco mudou a cena. Clara, que até então estava em segundo plano, puxou algo de dentro do casaco dela, com um movimento rápido e destemido. Sua expressão era de uma determinação febril, um brilho metálico nos olhos de Mônica. A tensão estourou, e os presentes olharam entre si instantaneamente em alerta. "Chega! Se você não vai me ouvir, então você verá!" gritou Clara, atirando para o alto. A bala ricocheteou no teto, e o barulho estrondoso paralisou a todos em um braço de ferro invisível, enquanto poeira e fragmentos de gesso caíam como flocos da morte. "O que você está fazendo?" Mônica gritou, sem saber se a raiva ou a preocupação prevalecia. O caos aumentou e os clientes correram em direções diferentes, enquanto Francisco
tentava proteger Mônica de qualquer jeito. Mas foi a cena seguinte que fixou os olhares. Uma imagem que poderia ter saído de uma cena de horror. Enquanto a poeira assentava, a verdadeira identidade da figura encapuzada se revelou. Primeiro, um semblante familiar. E então, a voz profunda, que soou como uma música antiga. Mônica, você não se lembrou de mim, não é? Disse a figura, agora sem capuz. Os traços que antes pareciam estranhos, agora se encaixavam perfeitamente na estrutura familiar. Era Augusto, seu pai, que todos acreditavam ter morrido na guerra. Eu pensei que algo mais profundo ia acontecer, mas o tempo se esgotou. Os olhos de Mônica quase saíram das órbitas. Como você está aqui? O que você está fazendo? Sua voz se quebrou. Cada palavra, uma batalha interna. Eu estou aqui para te proteger de tudo isso, do que foi feito conosco, mas precisamos fugir agora. Há muito em jogo. A urgência era palpável em sua voz, mas algo em sua expressão dizia o contrário. E então, tudo o que Mônica sabia se desmanchou como areia na palma da mão. Uma traição, segredos e mentiras cortavam suas certezas. Olhou de volta para Lucas, que agora parecia um desconhecido. Para Clara, que parecia mais uma espectadora do que uma amiga. E para Francisco, que tinha sido seu porto seguro. Cada relacionamento agora se transformava em um emaranhado obscuro, desafiando seu entendimento de amor e lealdade. Vou contar tudo, mas primeiro precisamos sair daqui. A urgência do pai parecia evidente, mas as palavras ressoavam em sua mente como a batida de um tambor. E assim, enquanto o mundo à sua volta se desmantelava, a única certeza que restava era o choque de uma nova verdadeira aventura à sua espera. O que havia mais por trás de todas aquelas mentiras? E na luta para escapar do conhecido, como Mônica poderia encontrar um caminho entre interrogações infernais e a necessidade de descer? O estrondo dos tiros parecia ressoar em cada canto do restaurante. Um eco que fazia as paredes tremerem. O pânico tomou conta do ambiente, como uma onda que arrastava todos em sua força avassaladora. Mônica, paralisada, sentiu o chão sob seus pés se transformar em um mar de incertezas, enquanto a imagem de sua mãe diante dela dançava entre a esperança e a desilusão. As faces dos clientes, agora cobertas de medo, refletiam o estado caótico de sua própria mente. Precisamos sair agora! Francisco gritou, a urgência em sua voz cortando o tumulto. Ele puxou Mônica pelo braço, seus olhos fixos na entrada, onde a figura encapuzada parecia desvanecer, mas a tensão era palpável. É um truque! Ele está atrás de você! Não podemos nos arriscar! Mas o coração de Mônica estava em conflito. As palavras de sua mãe ainda ressoavam em sua mente. Mãe, você está aqui, eu não posso confiar em ninguém mais, não posso! Seu corpo tremia, não apenas pelo medo, mas pela descoberta devastadora que mudara tudo. Lilian respirou fundo, afeição de dor e desespero em seu rosto. Você não entende, querida. Nós não estamos a salvo. A verdade do nosso passado é mais perigosa do que imagina. Para cada palavra, um fragmento do passado dela se desenrolava. Cada revelação era um golpe que tornava tudo mais pesado. Antes que pudesse processar a declaração sombria, um novo tiro ecoou. O som da conclusão se aproximava, e de repente o estalo da luta na porta se intensificou. A figura encapuzada avançou, e sem aviso, algo foi atirado. A sala estava prestes a explodir, como um barril de pólvora prestes a ser aceso.
Mônica sentiu isso antes que pudesse realmente compreender. Uma onda de energia, um estalo mágico que cortou o ar. E então, o que pareceu ser uma explosão de luz encheu o restaurante, que de repente virou um campo de batalha entre a realidade e a ilusão. Sua mãe e Lucas trocaram olhares rapidamente, e a gravidade da situação tornou-se ainda mais evidente. Mônica não sabia quem mais acreditar, mas então as palavras de Lucas começaram a ressoar em sua mente, um eco que não poderia ser ignorado. Ele não é quem você pensa, Mônica. Ele está manipulando você. E então, um movimento brusco mudou a cena. Clara, que até então estava em segundo plano, puxou algo de dentro do casaco dela, com um movimento rápido e destemido. Sua expressão era de uma determinação febril, um brilho metálico nos olhos de Mônica. A tensão estourou, e os presentes olharam entre si instantaneamente em alerta. "Chega! Se você não vai me ouvir, então você verá!" gritou Clara, atirando para o alto. A bala ricocheteou no teto, e o barulho estrondoso paralisou a todos em um braço de ferro invisível, enquanto poeira e fragmentos de gesso caíam como flocos da morte. "O que você está fazendo?" Mônica gritou, sem saber se a raiva ou a preocupação prevalecia. O caos aumentou e os clientes correram em direções diferentes, enquanto Francisco tentava proteger Mônica de qualquer jeito. Mas foi a cena seguinte que fixou os olhares. Uma imagem que poderia ter saído de uma cena de horror. Enquanto a poeira assentava, a verdadeira identidade da figura encapuzada se revelou. Primeiro, um semblante familiar, e então a voz profunda que soou como uma música antiga. "Mônica, você não se lembrou de mim, não é?" disse a figura, agora sem capuz. Os traços que antes pareciam estranhos, agora se encaixavam perfeitamente na estrutura familiar. Era Augusto, seu pai, que todos acreditavam ter morrido na guerra. Eu pensei que algo mais profundo ia acontecer, mas o tempo se esgotou. Os olhos de Mônica quase saíram das órbitas. "Como você está aqui? O que você está fazendo?" Sua voz se quebrou. Cada palavra uma batalha interna. "Eu estou aqui para te proteger de tudo isso, do que foi feito conosco. Mas precisamos fugir agora. Há muito em jogo." A urgência era palpável em sua voz, mas algo em sua expressão dizia o contrário. E então, tudo o que Mônica sabia se desmanchou como areia na palma da mão. Uma traição, segredos e mentiras cortavam suas certezas. Olhou de volta para Lucas, que agora parecia um desconhecido. Para Clara, que parecia mais uma espectadora do que uma amiga. E para Francisco, que tinha sido seu porto seguro. Cada relacionamento agora se transformava em um emaranhado obscuro, desafiando seu entendimento de amor e lealdade. "Vou contar tudo, mas primeiro precisamos sair daqui." A urgência do pai parecia evidente, mas as palavras ressoavam em sua mente como a batida de um tambor. E assim, enquanto o mundo à sua volta se desmantelava, a única certeza que restava era o choque de uma nova verdadeira aventura à sua espera. O que havia mais por trás de todas aquelas mentiras? E na luta para escapar do conhecido, como Mônica poderia encontrar um caminho entre interrogações infernais e a necessidade de decidir a quem realmente poderia confiar? Cada passo em direção à saída era um passo em direção ao desconhecido, uma nova viagem em busca de respostas que transformariam completamente sua percepção de quem ela realmente era. De repente, uma explosão ouvira, não de fora, mas de uma parte do restaurante, o qual Mônica não conseguia decifrar.
Uma porção da parede desabou com um estrondo ensurdecedor, liberando uma nuvem de poeira. O desespero aumentou, e antes que pudesse se recuperar, a figura de um homem alto e encapuzado surgiu das sombras que agora se formavam. Naquele momento, todos os olhares convergiram para ele. Você está prestes a descobrir uma verdade devastadora, Mônica. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. A tensão subiu instantaneamente. Por trás do capuz, o rosto do homem era... Ele desenhou um sorriso que não trazia alegria, apenas uma frieza inquietante. Eu sou o verdadeiro traidor, e você deveria ter morrido naquele dia. Sua voz ecoou e o mundo pareceu congelar por um segundo eterno. Mônica sentiu seu coração parar. O que ele estava dizendo? Uma onda de pânico tomou conta dela, enquanto a realidade começava a desmoronar com o peso da revelação. Você não percebe que tudo era parte de um plano? O homem continuou, sua presença dominando o espaço antes que qualquer um pudesse reagir, ser preto se alojando como um roedor da luz. As cicatrizes que você carrega, elas não são apenas marcas de sobrevivência, mas símbolos de um legado que você carrega sem saber. Com essas palavras, tudo o que Mônica acreditou, todas as certezas que lhe foram entregues como uma herança, começaram a se desfazer. Cada revelação que mexeu com sua vida, cada figura que buscara entender, agora se tornava uma sombra na construção de uma trama muito maior. E antes que pudesse processar, o homem encapuzado estendeu o braço e puxou uma corda que desvelou uma parede oculta. Revelou um espaço obscuro, cheio de documentos e fotos, onde rostos conhecidos e desconhecidos se misturavam em um jogo de poder, manipulação e traição que a própria Mônica mal podia imaginar. Você é o centro de tudo isso, Mônica. Você é o que eles procuram. Um caos explodiu à sua volta. Estava cercada pela verdade das mentiras, um labirinto que aprendia mais o que a libertava. E enquanto todos ao redor começavam a escapar da sala, ela sentia que cada novo elemento não fazia parte apenas de uma história antiga, mas de algo que agora ameaçava sua própria existência. Qual seria o Ku? Em um único instante, o assombro tomou conta de Mônica, capturando-a entre o passado e a possibilidade de um futuro aterrador. E em meio ao caos que se formava, ela percebeu que a única maneira de escapar daquela armadilha era enfrentar as perguntas que tinham sido escondidas sob camadas de segredos. E com isso, despertar para uma nova realidade que poderia mudá-la para sempre. O cheiro de pólvora e poeira pairava no ar, misturando-se ao odor nauseante do medo. Mônica se viu cercada naquela sala em colapso. Ela sentia a pressão em seu peito aumentar, sua respiração se tornando entrecortada. O homem encapuzado analisava todos com um sorriso enigmático, como se soubesse mais do que qualquer um deles. Vocês não conseguirão escapar da verdade por muito tempo, disse ele, sua voz ressoando com uma frieza assustadora. Uma onda de murmúrios se espalhou entre os clientes, que agora observavam a cena como se fosse um espetáculo de terror. Francisco se aproximou de Mônica, preparando-se. As palavras de sua mãe a atingiram como um tapa, e antes que pudesse articular uma resposta, o homem encapuzado avançou. O chão tremia sob suas pernas. O ar parecia pesado com a expectativa de um colapso iminente. Contudo, o que veio a seguir
tornaria qualquer pânico anterior insignificante. Ele estendeu um braço e, com uma agilidade surpreendente, puxou do interior do capuz uma arma brilhante, a luz refletindo em seu metal frio. É hora de reconfigurar o que você pensa saber, Mônica. E pode ser mortal. Com um movimento rápido, ele apontou a arma, não para ela, mas para a parede obscura que havia sido revelada. Um fogo de energia azul arremessou-se para fora da arma, atingindo o espaço oculto e fazendo com que uma explosão de documentação, mapas e fotos se espalhasse pela sala. A poeira levantou-se como um veneno, e Mônica, com o coração na garganta, orando, teve um vislumbre de imagens que a paralisaram. Ela mesma, crianças, um plano de uma conspiração muito maior e mais ordenada. As palavras do homem cortaram o ar como uma lâmina afiada. Seu pai? Mas como isso era possível? A janela de sua vida estava se fechando rapidamente, e a verdade, comprimida entre os ecos de dor e traição, parecia pronta para estourar. Mas a explosão não era apenas emocional. O homem encapuzado não era um aliado, nem um inimigo. Era a origem de um caos que há muito tempo envolvia sua família em segredo. Enquanto Mônica piscava, tentando processar a torrente de informação, seus olhares se cruzaram. Um feixe de confusão, dor e fúria. Uma nova onda chegou enquanto um tiro ecoou de fora, mais estrondoso e insidioso do que o anterior. O verdadeiro poder do que estava escondido ali estava prestes a ser desencadeado, e a sala se tornava uma verdadeira calamidade. No entanto, no coração daquele tumulto, uma verdade ainda mais chocante começou a emergir. Você não vai quem você pensa que é, disse Lilian, caminhando para Mônica, seus olhos transbordando com um mix de amor e dor. A verdadeira Mônica foi sequestrada quando era criança, e você é uma parte da arma que foi criada por eles. Você é a nova chave que eles querem para reescrever a história. As palavras dispararam dentro dela como uma bomba. O chão abaixo de Mônica parecia desmoronar, e a imagem de sua vida perfeita se desintegrando em pedaços. Ela não sabia mais em quem confiar. O labirinto familiar que a cercava agora era apenas um reflexo de quem ela deveria ter sido. Antes que pudesse reagir, mais tiros dispararam de fora. A sala estava pegando fogo, mas Mônica, ou talvez a verdadeira Mônica, ainda estava presa em um ciclo de revelações abissais. O homem que clamava ser seu pai não era um herói, mas um jogador em um jogo muito maior do que a própria vida. O que mais estava escondido nas sombras? E, principalmente, quem era Mônica de verdade? As respostas estavam a poucos momentos de serem reveladas, mas o que elas significavam? O pânico a envolvia como uma neblina, mas no meio de tudo isso, uma única certeza se instalou em sua mente. A busca por sua verdadeira identidade apenas começava. E como um trovão distorcido ecoou à distância, ela percebeu. Talvez a verdadeira batalha estivesse apenas começando. O ar estava carregado de um silêncio opressivo que precedia a tempestade. Os olhos de Mônica estavam fixos no homem que afirmava ser seu pai, mas a incredulidade a consumia. O som distante da sirene ainda reverberava nas paredes quebradas do restaurante, enquanto o caos encenava uma dança macabra ao seu redor. Cada batida do coração parecia ecoar seu desespero. Você não é meu pai, gritou Mônica, a raiva crescendo em seu peito como um incêndio prestes a explodir. A cena à sua frente parecia um palco de teatro completamente desmoronando, e seu mundo uma mentira crua.
Uma onda de murmúrios atravessou o espaço, clientes trocando olhares inquietos. Mas no meio deste mar de incertezas, algo mais perturbador surgiu. O homem encapuzado, antes opressor, recuou levemente, sua expressão mudando. A tensão na sala cresceu, sugando o ar caloroso e transformando-o em um gelo cortante. Você deve ouvir o que eu tenho a dizer, Mônica, insistiu o homem, sua voz carregada de uma urgência que a fez hesitar. Não se trata apenas de mim ou de você, é sobre o que todos nós somos e o que está por vir. Antes que qualquer um pudesse processar aquelas palavras, um tremor profundo percorreu o chão sob eles. Foi como se a própria fundação do restaurante estivesse se partindo. E então, um som estrondoso irrompeu, algo como um rugido de um animal selvagem. As paredes começaram a rachar, a estrutura claudicando sob o peso de segredos que não deveriam ser revelados. A luz piscava freneticamente. Mônica tentou encontrar o equilíbrio enquanto sua mente girava. Mas o que estava acontecendo? As luzes explodiram e a sala ficou subitamente escura. Silêncio sepulcral. A pressão através do espaço era palpável. Olhares confusos se cruzaram, a expectativa crescendo antes de se transformar em pânico. Então, do meio da escuridão, uma voz feminina cortou o ar como um fio de espada. Suficientemente. Mônica, você precisa saber a verdade. Era Clara, agora destacando-se como uma figura sombria envolta em mistério. A luz precária refletia a emoção em seu rosto. Clara, Mônica murmurou, a incerteza pintando sua expressão de confusão. O que ela poderia saber? Com um movimento rápido, Clara puxou um pequeno objeto do bolso. Era um dispositivo pequeno, mas reluzente. Esse é o dispositivo de memória. Ele contém a verdade sobre o seu passado, Mônica. O que você precisa saber antes que seja tarde demais. A sala estava mergulhada em um turbilhão de emoções, caindo entre desespero e esperança. Você está brincando comigo? Perguntou Mônica, a frustração pulsando em sua voz. O mundo parecia um labirinto sem saída, onde cada resposta gerava mais perguntas. Não, você e eu somos irmãs. Fui criada para esconder a verdade sobre você. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em sua mãe. A declaração de Clara reverberou como um trovão, quebrando a tensão acumulada com uma explosão brutal de revelações. Mônica sentiu seu corpo enrijecer. O quê? Irmãs? O tempo pareceu parar. Aquela palavra ressoou em sua mente, uma implosão de conceitos que jogaram suas certezas pelo ralo. Isso não pode ser. Pode? Questionou quase para si mesma. Mas antes que pudesse absorver a nova reviravolta, os tiros começaram novamente, ecoando como uma sinfonia de pavor que se arrastava do lado de fora. Clara se pôs à frente de Mônica, protegendo-a instintivamente. A figura encapuzada agora parecia uma sombra em um filme de horror, sua identidade revelando-se como motor de um conflito que Mônica pensou estar fora de seu controle. Eu não consigo mais agir assim. Eles estão atrás de você, Mônica. Precisamos fugir, Clara gritou, o desespero de sua voz apenas adicionando mais combustível à chama da confusão. Quem são eles? O que você está escondendo? Mônica, drenada de energia, sentiu que um abismo se abria sob seus pés novamente. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a entrada do restaurante explodiu em uma nuvem de destroços e fumaça. Silhuetas armadas invadiram, uniformes escuros e rostos ocos.
como vultos de pesadelos. O horror tomou conta do local e a luta pela sobrevivência começou. A última imagem que Mônica teve foi do homem ao seu lado, que também se dizia seu pai, sendo puxado rapidamente para a escuridão, um grito preso em sua garganta e uma nova certeza crescente de que a batalha estava prestes a começar. O que essa nova verdade significa? E no coração daquela incerteza, uma pergunta ardente ecoava em sua mente. Quem realmente era Mônica e quais segredos a aguardavam nas sombras? O caos se instalou no restaurante. A poeira ainda dançava no ar, enquanto o som dos tiros ecoava frenético do lado de fora. Mônica sentia seu coração acelerar e cada batida parecia perguntar se havia uma saída. Clara estava à sua frente, a expressão intensa, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar ao redor delas. Mônica, precisamos ir. Agora! Clara gritou, puxando-a pelo braço. Mônica olhou para o pai, ou o homem que afirmava ser seu pai. Ele estava preso entre os outros homens armados, uma expressão confusa no rosto. Era um momento distorcido, onde a verdade e a mentira caminhavam lado a lado, como sombras. Eu não posso deixar você, Mônica protestou, as palavras saindo carregadas de emoção. A cada instante, as peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma torta. Se ela era realmente quem pensava ser, a cada segundo a mais naquele lugar a afastava da verdade. O que você vai fazer, Mônica? O que vamos fazer? A voz de Francisco vinha como uma onda de segurança. Mas ele também estava nervoso, seu olhar fixo na entrada, calculando cada possível movimento dos homens armados. Um novo tiro quebrou o silêncio, e todos se esquivaram. O som ressoou como um grito de alerta, e o grupo começou a se mover, empurrando-se em busca de uma saída. Para cá! Clara gritou, puxando Mônica em uma direção diferente, longe da confusão. Mônica olhou rapidamente para trás, percebendo que, em meio ao caos, o homem que dizia ser seu pai estava tentando se libertar. Havia algo em seu olhar, uma mistura de desespero e determinação. Ela hesitou, uma batalha interna se formando. O que ele realmente queria? Concentre-se em escapar, Mônica. O que importa agora é sua vida, gritou Lucas, que estava próximo, focado e resoluto. Ele sempre havia sido uma âncora em sua vida, mesmo em meio a tudo isso. O instinto de sobrevivência falava mais alto, e Mônica tomou uma decisão. Ela puxou Clara e seguiu adiante, correndo pelos corredores estreitos do restaurante, o cheiro do passado ainda impregnado no ar. Aquela cena se tornava cada vez mais surreal. Como tudo havia chegado àquele ponto. Vidas se entrelaçavam, segredos sendo revelados, e apenas uma pergunta permanência: quem ela realmente era? Finalmente alcançaram a saída. Clara abriu a porta rapidamente, e a luz do sol as atingiu como um abraço quente. O caos fora daquelas paredes era palpável, e a sirene ainda soava, mas havia também uma sensação de liberdade à espreita. Correm. Uma corrida desesperada. Vamos! Gritou Francisco, já aguardando do lado de fora. Mônica respirou fundo e sentiu o ar fresco enchi-la, um contraste marcante. Não olhou para trás. O passado estava enterrado nas sombras, e agora era hora de seguir em frente. Ao chegarem a um lugar seguro, uma pequena praça não muito longe, Mônica parou para pensar o que acontecera com seus sonhos, sua vida anterior. Quantas verdades estavam escondidas.
Mas ao ver os rostos dos amigos, viu que nada era tão simples. Havia várias verdades, cada uma aguardando para ser descoberta. Precisamos nos reunir e contar tudo. Isso ainda não acabou, disse Clara, a determinação na voz. Mônica assentiu, sentindo um calor crescer dentro de si. Corajosas decisões estariam por vir. Agora era a chance de todas se reerguerem, de desbravarem seus próprios caminhos. A cada passo, ela se distanciava das mentiras que um dia quase aprisionaram. Quando finalmente conseguiram se acalmar, um novo plano estava sendo formado. O passado não poderia definir quem elas eram, e a busca pela verdade apenas começava. Mônica sentiu que poderia enfrentar qualquer tempestade com aqueles ao seu lado. Essa sensação era a verdadeira liberdade. No fundo, uma nova história aguardava, escondida nas dobras da vida. E lá ficou a lembrança de um coração ansioso, a certeza de que quando a luz bate, a escuridão começa a desvanecer. E, quem sabe, uma nova jornada estivesse prestes a florescer quando menos esperassem. E assim, enquanto a vida seguia, Mônica olhou para o céu e viu uma nuvem passar. Um símbolo de mudança. Mas para onde aquela brisa levaria? Os sonhos ainda poderiam encontrar seus caminhos no emaranhado do inesperado. Enquanto isso, no fundo do restaurante arruinado, uma ideia permanecia escondida, sempre buscando ressoar em uma voz distante. Uma pista que mudaria tudo se alguém a descobrisse no momento certo. Ei, pare tudo o que você está fazendo agora. Você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada incrível. Comente suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.